Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um dos vídeos mais importantes que eu já trouxe aqui no canal. É uma das minhas entrevistas favoritas. É um dos vídeos que pouca gente conhece, do Andrew Tate. E mudou completamente a minha mentalidade, minha percepção de como enxergar, não somente sobre relacionamento com as mulheres, mas também sobre algumas atitudes que um homem de valor deve ter durante a sua vida. E eu vou reagir a esse vídeo junto com vocês, como sempre, explicando ponto a ponto o que cada uma dessas falas significa e como você pode aplicar isso na sua vida real. Antes da gente começar, eu queria te dizer uma coisa: muitos homens estão se sentindo perdidos, inseguros, enfrentando dificuldades extremas em relacionamentos. E esses homens precisam ter acesso a vídeos como esse. E se você quer ajudar esses homens para que eles aprendam esse conteúdo e possam reconstruir sua autoconfiança, deixa um like nesse vídeo, porque assim o algoritmo do YouTube compartilha esse vídeo para outras pessoas, beleza? Então é tudo que eu te peço, já deixa o like e vamos pro vídeo. Say So women aren't money motivated. What is their motive? What would motivate them? women are absolutely and utterly motivated by fun and attention. Those two things. If you can give a woman, if a woman has a lot of attention and a lot of fun in her life, she's uninterested in anything else. So when I say women aren't money motivated, what I mean is they don't want to make their own money. And I know this from experience. If I had a girl who would sit down and make, let's say, $1,000 in 2 hours, I'd sit and think, okay, you can make $10,000 a week. She'd think I only have to work 2 hours and have the rest of the week off. They have a completely different attitude towards being rich. They want a rich man because they want fun, but they don't want to have their own money or pay for things. They don't care. They just want fun to be facilitated. They're uninterested in the cost of anything. Isso que o Tate falou nesse bloco é um dos pilares principais sobre mentalidade feminina. Diferente dos homens, que quando são ambiciosos sempre vão querer mais, conquistar o mundo, reescrever sua própria jornada. As mulheres funcionam de outra forma. A humanidade é movida por essa ganância masculina, essa fome de sempre ir além, sempre dar um passo a mais. Já a mulher não funciona, na maioria das vezes, assim. Ela está unicamente focada nos seus sentimentos, naquele momento. E essa que é a chave. Se você é o tipo de homem que consegue gerar constantemente esses sentimentos nela, seja sentimento de medo, seja sentimento de culpa, seja sentimento de amor, o que seja, você precisa gerar sentimentos nela, com diversão, com drama. É isso que no final do dia vai manter ela interessada. E não só sobre o dinheiro em si. Se você atrair uma mulher simplesmente pelo fato de você ter dinheiro, no momento que ela também tiver dinheiro, ou seja, quando ela se casar com você, que ela já tem 50% de tudo que você tem, acabou. Porque ela nunca esteve com você por quem você é, e sim pelo padrão de vida que você é capaz de proporcionar para ela. Like the gardener who's banging the old rich wife. So I think women are just completely and utterly motivated by their emotions, and if you can spike an emotion in them one way or another, then you're going to be able to affect her in a positive way. Time and time again, even if a woman hates you, you're in a better position than if she's apathetic towards you. Women are generally apathetic towards men. They ignore men, they don't answer their messages, they don't care about anything. If you can get any emotion out of a girl, even if it's hate, you're going to be all right. Like, I have plenty of girls I sleep with who I'm sure hate me. But So you're saying they'll pay more attention to you when you can bring out more of an intense emotion. yeah, it doesn't matter what the emotion is. Exactly. As long as You it's bring out not an boring, intense- as long as it's not lack of emotion, which would be like boring. E é nesse ponto que entra outros homens. Outros homens que são capazes de gerar nela a emoção com que você não consegue mais. Então entenda isso. As mulheres não são movidas pelo seu sacrifício, pela sua jornada, pelas dificuldades que você tem que passar todos os dias. Nada disso importa. Elas são movidas unicamente pelo sentimento que você é capaz de causar nelas. Se você não está causando nenhum tipo de sentimento dela, o relógio está rodando. Tudo que conta é o sentimento dela no momento. Você pode fazer tudo com uma mulher, menos deixá-la entediada. O tédio mata o desejo. A previsibilidade mata a atração. Mostrar para ela que você gosta mais dela do que ela gosta de você, de que você sacrifica mais por ela do que ela sacrifica por você, de que você faz mais por ela do que ela faz por você, é suicídio. Quando você se torna previsível, qualquer homem, não precisa ser bonito, não precisa ser mais rico, não precisa ser mais forte, não precisa ser mais nada que você. Simplesmente gerar uma emoção diferente da previsibilidade que você está constantemente gerando na vida dela, vai ser mais interessante, porque ele vai gerar uma emoção que você já não consegue mais por conta da sua previsibilidade e por conta de você constantemente manter ela entediada. Olha para os bilionários do mundo: Bill Gates, Jeff Bezos,
vários outros. Os caras perderam bilhões em divórcio. A grande parte das mulheres bilionárias são mulheres que são milionárias por divórcio. Porque esses homens, por eles terem inteligência, serem seres racionais, eles acham que eles podem utilizar essa mesma racionalidade no relacionamento. Se eu fizer muito por ela, ela vai retribuir. Se eu fizer muito por ela, ela não vai embora. Se eu fizer muito por ela, ela vai sempre gostar de mim. Não, não é assim que funciona. Se você não consegue identificar e controlar as emoções dela, para que ela sempre tenha que se qualificar para você, tenha que continuar te vendo como um mistério, não sabendo o que você vai fazer, não sabendo se você ama ela mesmo, não sabendo se você tá com outra, não sabendo se o que você está pensando. Se você não consegue causar esse tipo de emoções nela, o seu tempo nesse relacionamento é limitado. E mais importante de tudo isso, você tem que ser o líder do relacionamento. Não existe 50-50. Eu prometo que se seu relacionamento é 50-50, o tempo está contado. Esse relacionamento está condenado. That, one of the easiest ways to be a man worthy of respect is to refuse to take disrespect. I see so many guys who let women disrespect them all day long. Like what? What do you see women doing to men where the guy just takes it? Give us examples there. I think we all agree women shit test men. And you have to be able to handle that and deal with it in a very, conservative way. Obviously, you can't flip out and be crazy. But I've been on dates with girls where they've just pushed it too far. I've been sitting there and they're like, oh, guys like you think this and blah, 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 just insulting me basically after about 5 minutes. I was extremely polite. I said, look, I'm sorry. You're an independent woman, so you can pay for your food. I'm uninterested in speaking to you any longer. I'm leaving. And when I left, I've never had a girl chase me so hard. O principal atributo, o principal pilar que sustenta qualquer relacionamento entre homem e mulher é respeito. Se você tolera desrespeito, acabou. Não importa se é no primeiro encontro ou depois de 10 anos de casado. O ponto é que quando a mulher chega numa certa idade, especialmente se ela é uma mulher bonita, que chama a atenção de outros homens, ela aprende pela quantidade de opções que ela tem que desrespeitar o homem não vai gerar consequência nenhuma, né? A gente não vive em 1920, a gente vive em 2020. Você não pode encostar a mão em mulher nenhuma. Então ela pode te desrespeitar, ela pode te enganar, ela pode te manipular, ela pode fazer tudo, porque ela tem milhares de opções. E você não tem o tanto de opções que ela tem. Você não tem nem perto as mesmas opções que ela tem. E infelizmente, no mundo de hoje, a maioria dos homens prefere engolir esse desrespeito por medo de perder a mulher do que simplesmente começar o relacionamento com essa premissa. Eu não tolero o desrespeito. Aqui, comigo, você não consegue ter esse tipo de atitude sem sofrer as consequências. E quais são as consequências? Você ir embora. Então, nesse ponto, existem 2 caminhos que você pode seguir. O primeiro caminho é a mulher que ainda não foi totalmente corrompida, que não comprou essa ideia 100% ainda. Essa mulher, se ela perceber que você é do tipo que não tolera desrespeito, ela vai se ajustar, ela vai abaixar a bola dela. Ela vai saber, com esse cara eu não posso falar isso. Se eu quiser manter ele, se eu quiser que ele continue do meu lado, eu não vou conseguir continuar me comportando dessa maneira. O segundo caminho é a das que já foram traumatizadas, que já foram manipuladas, que carregam ressentimento. Elas acreditam que o mundo gira em volta delas, que é normal desrespeitar qualquer pessoa e não sofrer consequências. E o homem tem que aceitar ela como ela é, e é isso. Esse é o tipo de mulher que você tem que ficar longe. Portanto, a regra é simples. Não tolere desrespeito. A mulher precisa admirar o homem. Ela precisa olhar sempre para ele de baixo para cima, ou seja, como se ele fosse superior a ela. A admiração é a engrenagem número 1 de qualquer relacionamento. E não é sobre gritar, não é sobre discutir, e não é sobre colocar a mão na mulher. É simplesmente sobre dizer, eu vejo que você pensa dessa forma, mas eu não. Você pensa assim, você é feminista, você consegue fazer tudo isso de maneira independente, então você não precisa de mim para nada. Tchau, adeus, acabou, próximo. Fazendo isso, você economiza anos de dor de cabeça, ou ela volta para você e se submete a você na dinâmica correta, que deve ser. De qualquer maneira, você sai ganhando. Vamos pro próximo. Responsible for you, then you're going to listen to me. Responsibility and authority are absolutely linked. And that link has been broken. And that's why a lot of men are in relationships they don't understand. I have guy after guy message me saying, I don't know what to do. My girlfriend's talking to this guy. He's her friend since school. I'm like, bro, you better tell her to get out the house or stop talking to that guy. He's like, oh, but she might leave. If she chooses to text another guy over live with you, how long is it till she fucks him? Like, you want to start a countdown timer? Like, it's really simple to me.
And maybe because I'm so black and white with it, people think my advice won't work. But I say, look, maybe she walks out the door and you just saved yourself a whole bunch of time because it was sooner or later that's all she was going to do anyway. If you have no authority over a woman, then the whole thing's fucked. Esse ponto é crucial, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Responsabilidade e autoridade andam sempre juntas. Não tem como você ter um sem o outro. Vou te dar um exemplo simples. Você está dormindo na sua casa com a sua namorada. E no meio da noite entram 3 bandidos armados dentro da sua casa. Você acorda e escuta isso. Quem que vai ter que descer as escadas e ir lá abordar os bandidos? É você, óbvio, porque a responsabilidade é sua. E isso não é uma invenção moderna. A gente tem uma fonte de dados que corrobora para isso. Desde a antiguidade o mundo é assim, o homem é responsável. A vida do homem é muito mais descartável do que a da mulher. O homem sempre foi o protetor, o provedor, o líder. Só que hoje você já não tem mais essa reciprocidade. Você tem homens com muita autoridade e nenhuma responsabilidade, que são o top 1% dos homens. Ele pode ficar com quantas ele quiser e não tem responsabilidade nenhuma. E você tem 80, 90% dos homens com muita responsabilidade e nenhuma autoridade. Ou seja, o cara fica o dia inteiro carregando cimento por aí e chega em casa, ele nem pode dizer para a mulher o que ela deve fazer. Os homens de hoje foram doutrinados a pensar que se eles agirem conforme a mulher quer, se eles fizerem as coisas que ela diz que ela quer para agradar ela, para deixá-la mais feliz, eles vão de alguma maneira conseguir a validação dela. É a ilusão criada pela mídia. E por medo de ficar sozinho, eles aprendem a tolerar esse desrespeito, eles aprendem a ficar longos períodos de tempo com essa responsabilidade sem autoridade. E isso no longo prazo é insustentável. Pensa em um carro. Se esse carro não é seu e ele está estacionado no centro da cidade, às 3 horas da manhã, com o vidro aberto, você vê alguém roubando, você vê que não tem ninguém lá perto, ninguém é o dono desse carro. Você não vai entrar em choque se esse carro for roubado. Você não vai sacrificar sua vida para salvar esse carro, porque ele não é seu. Você não tem autoridade sobre ele. Mas se o carro é seu, aí você se importa, porque você tem responsabilidade sobre ele. E essa que é a chave. A mulher só pode ser sua se você tem autoridade sobre ela. E se você não tem autoridade, então você não pode ou deve ter responsabilidade. E se você não tem nenhum dos dois, quer dizer que você não tem relacionamento. E foi isso, pessoal. Antes da gente fechar, se você gostou desse vídeo, quer aprender mais comigo, aprender a identificar esses sinais, se tornar parte do 1% dos homens que entende exatamente como funcionam as mulheres, como funciona a mentalidade feminina, ou se você está passando por algum tipo de situação específica que você acha que você precisa de ajuda para entender o que você precisa fazer, eu deixei o link do meu e-book aqui na descrição. Adquira agora mesmo e faça parte do 1%. Para a gente encerrar, vamos só revisar os pontos que a gente já cobriu no vídeo de hoje. Primeiro ponto, as mulheres são movidas pelas suas emoções. Segundo ponto, você pode provocar qualquer tipo de sentimento nas mulheres, menos tédio. Terceiro ponto, nunca tolere desrespeito. Se você tolera desrespeito, você está criando um precedente do relacionamento. Você está tomando um pequeno corte de papel e no longo prazo, esses pequenos cortes de papel vão acabar te matando, vão acabar fazendo você sangrar. Você tem que curar isso a partir do primeiro cheat test que ela joga em você. Quarto ponto, autoridade e responsabilidade andam juntas. Você não pode ter responsabilidade sobre um relacionamento, sobre uma mulher, se você não tem autoridade para tomar as decisões que você veja necessárias para esse relacionamento. Então foi isso, pessoal. Como você percebeu, tiveram muitos pontos importantes nesse vídeo. Espero que você tenha aprendido. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. E eu te vejo no próximo vídeo.